Esse episódio de Os Simpsons começa com o Bart levando uma bela de uma bronca da professora por conta de ter tentado dar uma de malandro, apresentando o relatório de um livro pra turma, sem nem ao menos ter lido ele uma única vez. A professora então alerta o Bart sobre as notas dele estarem piorando muito desde o início do ano, e desse jeito ele iria acabar se dando mal mais uma vez na próxima prova de história, que por acaso seria amanhã. O que a gente vê em seguida é o Bart procrastinando o dia todo para começar a estudar para tal prova. Ele perde um tempo considerável fazendo coisas como jogar e assistir a filmes com Homer, por exemplo. E quando finalmente decide parar e estudar um pouco, não demora muito para acabar caindo no sono depois de abrir o livro. É algo muito agoniante ver o desespero e a ansiedade do Bart conforme vai chegando cada vez mais perto de fazer a prova. Enquanto sabe que não vai conseguir se sair bem nela de jeito nenhum, ele vai tentando de tudo para conseguir encontrar uma saída. E de fato consegue uma, inventando que estava doente. Porém isso só serviu para adiar o inevitável, já que no fim ele acaba sendo obrigado a fazer a prova no outro dia e, mais uma vez, termina sem acertar uma única questão. Esse baixo desempenho do Bart nas aulas resulta na professora chamando um psiquiatra para conversar com os pais dele. E depois de um breve diálogo, a recomendação do profissional é a de que o garoto deveria repetir o quarto ano. Ouvir isso, obviamente, deixa o Bart em um completo desespero e implorando para que o dessem mais uma chance de provar que era capaz de melhorar suas notas. E conforme os adultos vão conversando sobre ele, a gente consegue notar que tudo aquilo dói muito no Bart, por mais que não demonstre muito. É claro que no fundo ele se sente mal por o enxergarem como alguém inferior aos outros alunos. A ideia de ter que repetir o quarto ano aterrorizava o Bart constantemente, o impedindo de fazer qualquer outra coisa. Por esse motivo, ele percebe que, de um jeito ou de outro, precisava passar na última prova. E a única forma de fazer isso seria, de fato, estudando, não procrastinando o tempo todo. Ele então tem a ideia de fazer um acordo com o Martin, que era um garoto extremamente inteligente, porém não muito popular na turma. O acordo era simples, o Bart o iria ajudar a ser alguém mais popular e aceito, e ele iria ajudar o Bart a estudar da maneira correta, para se dar bem na última prova. Os dois então colocam isso em prática e começam a ajudar um ao outro. No entanto, em um determinado momento, o Martin acaba meio que enlouquecendo depois de experimentar a vida de um garoto bagunceiro e popular. Isso faz abandonar totalmente os estudos e também o acordo. E ver o Bart ali fazendo os últimos esforços para estudar, já sem nenhuma esperança, e depois encarando o livro desanimado enquanto se sentia sem saída e completamente derrotado, é algo bem triste de se ver e até identificável de um certo modo. Momentos assim são difíceis demais. É até mesmo difícil de explicar como eles fazem a gente se sentir. Dói demais sentir que não somos capazes de vencer um problema que nos aflige, que não encontramos a saída que precisamos ou uma boa resposta, por mais que busquemos e nos esforcemos muito. Requer muita força para encarar esses momentos. Depois de ficar sem mais nenhuma ideia do que poderia fazer, o Bart resolve orar e implora para Deus por um milagre que o fizesse ter um único dia a mais para poder se preparar para a prova. Podia ser uma greve de professores, uma nevasca, uma falta de luz, não importava. Poderia ser qualquer coisa, desde que cancelasse as aulas amanhã. Pelo visto, os apelos do Bart acabam sendo escutados, porque no dia seguinte, sem nenhum aviso, uma nevasca bastante incomum atinge a cidade, cancelando as aulas. Ele então já estava prestes a sair pra rua e se divertir na neve igual a todo mundo, ignorando a promessa que tinha feito a Deus. No entanto, antes que pudesse fazer isso, a Liz aparece na porta o impedindo, e revelando que tinha ouvido a oração dele na noite passada, e assim o aconselha, dizendo que ele tinha pedido por um milagre e conseguiu, porém agora precisava fazer a parte dele, estudando o máximo que pudesse naquele dia. Apesar da tentação de sair lá pra fora, o Bart consegue controlar a si mesmo e fica focado nos estudos por horas. E na manhã seguinte, quando o momento finalmente chega, ele acaba sendo o último a entregar a prova e se demonstra bastante apreensivo enquanto a professora lentamente corrige todas as questões na frente dele. No final das contas, por mais que tivesse se esforçado muito, o resultado mais uma vez é um F. O Bart então encara aquele pedaço de papel e, sem falar absolutamente nada, começa a chorar. A professora, surpresa com essa reação, diz que achou que ele já tivesse se acostumado com isso, mas o Bart responde o seguinte: a senhora não entende, eu tentei de verdade dessa vez.
eu tentei mesmo. Esse é o melhor que eu posso fazer. E ainda assim, eu falhei. A cena toda é simplesmente de cortar o coração. É uma coisa muito real e que deixa o personagem mais humano. Todo o estresse, a pressão, o medo e a cobrança constante em cima de si mesmo para ser capaz de fazer algo, tudo reduzido somente a lágrimas em cima de uma mesa. E uma sensação profunda de incapacidade que preenche o vazio que o fracasso deixou. O sentimento de não ser bom o suficiente, de não ser esperto o suficiente, de talvez não ter se esforçado o suficiente, de não ser o suficiente. É possível se sentir assim em qualquer lugar e a qualquer momento na vida. Porém, na escola é especialmente fácil. No entanto, quando estava se lamentando, o Bart acaba citando uma certa referência histórica que faz com que a professora se surpreenda bastante e perceba que ele de fato absorveu o conhecimento. Graças a isso, ela concede um ponto extra que o faz milagrosamente passar na prova. Quando a gente faz o nosso melhor e realmente se dedica a alguma coisa, é complicado entender o fracasso, machuca demais. Mas a verdade é que pode e vai acontecer em algum momento, mesmo que tu tenha se esforçado muito. E isso não quer dizer que tu é burro ou incapaz. Talvez aquele não fosse o momento. Talvez tu precisasse disso para aprender algo importante. Talvez tu só não se interesse por esse assunto. O importante é sentir orgulho do nosso esforço e da nossa dedicação e apreciar cada pequena vitória que for alcançada durante o caminho.